Opa! Amém. Como nós temos em todas as nossas reuniões, nós temos um momento de perguntas e respostas. No entanto, essas perguntas me são enviadas durante a semana via rede social, então via WhatsApp. Se você quer mandar alguma pergunta, curiosidade, tem dúvida, pode mandar no meu WhatsApp, está aí acessível o meu número. Se você não tem, pede para o seu líder de célula. Qual que é o número do WhatsApp do pastor Márcio? Pode passar que aqui não tem problema não, tá bom? Então você tem acesso, pode mandar sua pergunta, pode também fazer perguntas, pode fazer críticas positivas e negativas, né? Pode, nas positivas, elogiem. Então você pode elogiar, o que mais? Você pode também dar o seu testemunho. Pastor, eu não quero escrever no WhatsApp. Então grava o áudio lá no WhatsApp, grava o áudio do seu testemunho, que nós poderemos contar aqui também, tá bom? Hoje, todas as reuniões eu separo sempre 2 perguntas para estar lendo aqui e respondendo em culto. Eu tenho 2 perguntas aqui para estar respondendo, antes de nós compartilharmos até a mensagem. Uma é referente ao Natal. Uma irmã, até vou colocar publicamente, que ela mandou lá no grupo, mandou um vídeo de um pastor fazendo uma crítica, né? Uma crítica aos demais pastores que falam que, olha, não celebrem o Natal porque é uma festa pagã. E esse pastor, lá nesse vídeo, que foi mandado aí pelos irmãos, ele fala, olha, esses pastores que falam que o Natal é festa pagã, não sabem de nada, não leem a Bíblia, não conhecem a história, né? Vai voltar para a escola. Muito bem, irmãos, qual que é a nossa posição em relação ao Natal? Eu respeito a posição e a postura desse pastor, sem criticar ninguém, respeito as decisões de cada um. O Natal é sim, festa pagã. No entanto, existem 2 Natal. Vamos lá, 2 Natal, pastor Márcio? Sim, existe o Natal que os cristãos celebram. Esse Natal nós celebramos porque é o nascimento de Jesus Cristo. Mas é fato, não está na história que Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Olha, o fato é o seguinte, não importa qual foi o dia, o importante é celebrarmos que ele nasceu. Isaías 9 diz, um menino nasceu. Sabe por que hoje nós estamos aqui reunidos? Porque ele nasceu. Porque antes dele morrer, porque nós estamos aqui porque ele morreu e ressuscitou, amém? Mas antes dele morrer e ressuscitar, ele nasceu. Então o maior milagre foi, lá em João 3,16, está escrito que Deus deu seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então nesse momento, nesse ato de Deus dar o seu Filho, foi o fato de o menino nascer. Então Jesus Cristo nasceu. Então nós temos que celebrar. Pastor, qual que é o dia certo? Não sabemos, mas o fato é, vamos celebrar o Natal como o dia do nascimento de Jesus Cristo. Tá, todo mundo celebra no dia 25? Então vamos celebrar no dia 25. Então qual que é a nossa posição? O Natal nós celebramos sim, como cristãos, em prol do nascimento de Jesus. Mas não celebramos o aniversário de Jesus. Vamos cantar, é pique no dia do Natal? Não. Até uma outra pessoa também respondeu assim, todo mundo que nasce tem o seu dia de aniversário e tem que celebrar. Nós no Natal não celebramos o aniversário de Jesus. Não é isso. Jesus não está carente de parabéns. Não. No Natal, por que nós temos que celebrar o Natal? Porque o menino nasceu. Irmãos, qual que é a importância do menino ter nascido? Qual é a importância de Jesus ter nascido? Que ele nasceu, ele veio, andou em meio de nós, assumiu a forma de homem, tomou o seu pecado, ali na cruz ele morreu, ali na cruz ele resolveu a questão do nosso pecado, gritando, está consumado, e ressuscitou para vir habitar em mim, em você, na igreja, aleluia. Então qual que é o propósito de celebrarmos o Natal? É lembrarmos que um dia Jesus nasceu, então por isso nós somos gratos a Ele. Então celebre sim o Natal, mas com o coração e com o espírito de gratidão, não com o espírito de aniversário, ok? Mas com o espírito de gratidão. Por isso que nós, tradicionalmente, sempre no final do ano, nós fazemos o culto de gratidão. Nós não fazemos culto de Natal. O dia 25, você viu, calhou, né, vai no domingo. Então nesse domingo, dia 25 de dezembro, em todas as nossas igrejas, nós vamos estar celebrando um culto de gratidão. E quero encorajar você também para reunir a sua família no almoço, ter um momento ali de gratidão, agradecer pelo banquete, agradecer pela família, agradecer porque neste um ano, olha, se alguém ficou enfermo, mas está curado, olha, ninguém ficou enfermo, temos saúde,
Olha, Deus nos protegeu. Gratidão, irmãos. Tudo que somos, a Bíblia está escrito que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então nos reunimos no Natal porque reconhecemos Jesus Cristo é a única razão da nossa existência. Amém? Então essa é a nossa posição do Natal. Que o Natal é pagão? É sim. Existe o fato histórico do Natal pagão. Mas para nós como cristãos, é o dia de nós sermos gratos porque o menino nasceu. Amém? Uma outra pergunta que foi passada para mim, a pessoa escreveu assim: pastor, pode me tirar uma dúvida? A pessoa, ela é batizada, serve a Deus, mas devido aos problemas que está acontecendo com ele, ou com essa pessoa, ela resolve se matar. A pergunta é, ela perde a salvação? Muito bem, até essa pergunta não estava na sequência, mas eu falei, não, essa pergunta eu tenho que responder hoje, porque hoje nós vamos ter batismo. Tem outros, inclusive, se eu não respondi a sua, tenha paciência, está lá na sequência para eu responder, mas o meu compromisso é responder apenas duas, porque a prioridade aqui, o tempo, é para nós compartilharmos a mensagem. A pergunta então dessa pessoa, a pessoa foi batizada, mas em virtude de problemas pessoais, ela resolve se matar. Ela perdeu a salvação? E agora? Como é que fica? Muito bem, a resposta que eu dei para essa pessoa, e todas as vezes que nós vamos dar a resposta aqui, tem que ser baseado na Bíblia. Então a Bíblia está escrito o seguinte: primeiro, eu não posso dizer, não posso ousar afirmar que essa pessoa perdeu a salvação. Por quê? Primeiro, eu não sou juiz para julgar se tal pessoa é salva ou não é salva. Algumas pessoas até falam assim, quando a gente faz o culto fúnebre, né? Morreu tal pessoa, membro da nossa igreja, ou parente de um membro, então nós vamos lá fazer um culto, né, fúnebre. E aí perguntam assim, pastor, essa pessoa aqui foi salva? Eu falei, não compete a mim saber. Nós estamos aqui, vamos glorificar ao Senhor, vamos orar pelas pessoas que estão aqui. Não compete nem a mim, nem a você, compete ao Senhor. A salvação, ela é individual. Diga comigo, a salvação é individual. Individual e pessoal. Olha só, e até quando você vai a um velório, até uma certa pessoa também, eu vou embutir aqui uma outra pergunta, falaram assim, pastor, nós devemos velar os mortos, mesmo sendo cristão. Velar vem da palavra acender vela, né? Mas na verdade é você fazer até ter um momento de luto. Sim, você tem que ter aquele momento de luto. E por que você está chorando? De saudade, porque aquela pessoa você não a verá nesse momento, então você está ali no momento de saudade. Agora presta atenção, você vai a um velório, claro que você tem que chorar. Jesus chorou, irmãos, quando ele foi lá, avisaram para ele, olha, Lázaro morreu. Jesus chegou e chorou, e olha que Jesus ia ressuscitar Lázaro. Ele chorou e não ressuscitar. Eu que não vou ressuscitar, por que eu não vou chorar? Se Jesus que ia ressuscitar chorou. Então, irmãos, chore, tem um momento para. A Bíblia está escrita em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas, há tempo de alegria, também há tempo de chorar, ok? Mas voltando, então, primeiro, eu não posso afirmar tal pessoa é salva ou não, ok? Segundo, a Bíblia está escrita assim, Marcos 16, porque a pergunta dessa pessoa envolve o batismo. A pessoa foi batizada, mas se matou, tirou a vida por causa do problema pessoal. Marcos 16 está escrito assim, mas todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Então, muito bem, o que esse versículo diz? A salvação não está no batismo, a salvação está no crer. Então isso significa que batizar não significa que a pessoa é salva. Se a pessoa vai ser batizada, mas não creu, ela continua debaixo de condenação. É isso que o Evangelho está dizendo. Se não crer, será condenado, mas foi batizado, mas não creu. Então, jogo aí, se a pessoa creu, ela foi salva. Se não creu, está condenado. Mas quem pode dizer se ela creu ou não creu? Só o Senhor juiz lá no tribunal. Só ele pode afirmar, ok? Também, resposta 2. Eu não estou afirmando nada que ela é salva ou não, mas estou colocando condições, critérios aqui bíblicos para você avaliar. Então, a resposta 2. É possível sim um crente entrar numa depressão, ficar numa angústia, ficar numa melancolia, em virtude de um problema, circunstância, o descontrole emocional e a falta de fortalecimento espiritual. É possível sim um crente entrar em depressão. No entanto, porque ele possui o Espírito Santo, em Romanos 8 diz que o Espírito que em nós habita, ele nos guia para a vida. Então, porque o Espírito habita nela, ainda que ela entre em depressão, ela não deseja a morte. Ela não deseja a morte, ela deseja a vida.
Ela está ali, está num problema pessoal, emocional, está angustiado, então o crente pode ficar assim. No entanto, ele não deseja a morte, mas deseja a vida. Amém? E resposta 3 que eu coloquei: se a pessoa creu, batizou e tirou a própria vida, é possível que ela sofra a disciplina no tribunal de Cristo, pois ela negou a vida que é Cristo. Pois quem tira a vida está negando o próprio Cristo, que é a vida. Porque onde está a vida? Está no Filho. A Bíblia afirma: Jesus veio para nos dar a vida eterna. E onde está a vida eterna? Está no Filho. Então, se eu tiro a vida, estou negando o Cristo. Então, no tribunal de Cristo vai ser avaliado se foi salvo ou não, ou é possível, passível, de disciplina. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Pega a sua Bíblia, vamos colocar em pé, vamos para a mensagem de hoje. Abra comigo lá no livro de Efésios. Glória a Deus. Efésios, pode projetar para mim? Efésios capítulo 2. Vê a conexão aí para mim, não está funcionando. Ok. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Vamos ler. Se tem alguém com você aí do seu lado sem Bíblia, compartilha com ele a leitura, para que ele também possa acompanhar a leitura da Bíblia. E você pode continuar mandando suas perguntas via WhatsApp, que nós vamos estar respondendo. E se a sua pergunta não foi respondida, tenha paciência, porque ela ainda será. Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao 10. Eu espero, aleluia. Do versículo 1 ao 10. Abra a sua Bíblia, liga o seu iPad, seu smartphone. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10, a palavra de Deus diz assim: Ele vos deu vida. Olha aqui a palavra aqui, ó. Ele vos deu vida. Quem nos deu vida, gente? Jesus. A vida está em Cristo. Então, Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, antes de Cristo, como que estava você? Morto. Diga assim: eu estava morto. Não, pastor, eu estava morto não, eu estava vivo. Entenda, estava morto. Para Deus você estava morto. Estava morto. Por quê? Por causa de quê? Porque você não vinha para a igreja? É porque você não dava o dízimo? Não, é por causa dos seus delitos e pecados. Muito bem. Verso 2: nos quais andastes outrora, no seu passado você andava no pecado, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos no passado, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ponto. Eu vou lendo e vou explicando, presta atenção. Você viu aqui que nesse versículo nós éramos também, por natureza, filhos da ira. Então, por natureza, você era pecador. Por natureza, você era filho da ira. Então, tem muitas pessoas que pensam assim, quando pensam, eu estava antes morto, meu delito e pecado. E aí tem algumas pessoas que pensam assim, não vou para o batismo ainda, porque eu ainda estou no pecado. Eu desafio, quem não tem pecado aqui nesse auditório agora, que levante a mão. Percebe? Ninguém levantou a mão, porque todos nós temos pecado. Mas tem uma diferença: se você está em Cristo, você não possui a natureza do pecado. Antes, em Cristo, você possuía a natureza do pecado. Então, quando a Bíblia fala de pecado, para quem está em Cristo, não está falando das atitudes, das ações. Eu menti, estou em pecado, então agora eu perdi minha salvação, eu não vou para o batismo. Eu briguei com minha esposa, irei-me, e agora perdi a salvação, e não vou para o batismo. Não, ações pecaminosas, isso aí se fala de ações, mas você não tem mais a natureza do pecado, amém? Antes você tinha a natureza do pecado. Para você entender, eu gosto de usar essa ilustração, para você entender o que é a natureza do pecado. Porque tem pessoas que pensam assim, não, eu sou bom, caráter, sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, não preciso ir para a igreja, não preciso de batismo. Porque ele está pensando o quê? Ele não tem atitudes pecaminosas. Então ele não rouba, ele não mente, ele não fuma, não bebe, então ele pensa, não, eu vou para o céu. Mas vamos lá, mesmo essa pessoa tendo um bom caráter, porque existem cidadãos
de pessoas de bem, que ele chama até de pessoas de bem, de bom caráter, mas ele está destinado ao inferno, porque tem a natureza do pecado. E olha só a ilustração. Quem tem filho menor aqui sabe disso. O seu filho apronta uma, aí você fala, quem foi que fez isso? Aí se ele tiver um irmão, ele bota a culpa no irmão. Ah, foi o Joãozinho. Aí você vê que ele está mentindo. Quem ensinou ele a mentir? Quem foi? Você colocou ele no curso? Você ensinou ele? Claro que não, é da natureza, ou seja, a natureza do pecado. E a natureza inclina a pessoa para o engano, para a mentira, natureza. Hoje, você em Cristo, quando você vai para um pecado, você pensa duas vezes, o coração acelera, vem um calafrio. Sim ou não? Porque se não acontece isso com você, então você não nasceu de novo. Se o seu coração não acelera, se você não fica constrangido, se você não fica triste, opa, tem coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque, olha, eu não posso garantir a sua salvação, mas tem circunstâncias, tem o testificar da sua salvação, porque agora que você está em Cristo, quando você vai para a atitude do pecado, você se sente, opa, não posso fazer isso. Mas por quê? Porque a igreja não deixa? Não, é porque eu nasci de novo, não, eu estou sentindo algo triste, ainda que você levante lá a sua mão, você briga com sua esposa, né? Você vai lá, você sai daqui, você batizou hoje, aí sai daqui, vai ali no bar da esquina, não aguenta e toma uma. Você vai ficar triste, vai chorar de tristeza. Por quê? Porque mudou a natureza. Amém, meus irmãos? Dá para aguentar o cheiro de pipoca aí? Dá, né? Então vamos continuar a leitura, vamos lá. Versículo 4. Mas Deus, olha só, antes você tinha uma natureza pecaminosa, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Diga aleluia! E olha só, é pela graça que sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de você, é dom, é um presente de Deus, aleluia, e é não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aleluia. Feche seus olhos, deixa eu orar pela sua vida. Ó Deus e Pai, nós queremos, Senhor, nos expor à tua palavra. Ó Pai, permitimos que a nossa mente seja renovada pela tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, ilumina nossa mente e o nosso coração. Ó Deus, que o espírito de revelação e de sabedoria seja sobre nós. Se esse evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, mas não para os teus filhos amados. Senhor, remove, ó Deus, remove, Senhor, toda a escama dos nossos olhos. Ó Deus, reaviva o nosso espírito, vivifica o nosso espírito. Ó Pai, nos faz ouvir da tua graça nesta noite, pois confiamos em ti, em nome de Jesus. Levante suas mãos e diga assim: Senhor, eu creio que a tua palavra é inspirada pelo Espírito Santo, e eu permito que a minha mente seja renovada pelo poder da sua palavra. Me abençoe com o Espírito de revelação, de sabedoria, de entendimento, que haja sobre mim uma mente lúcida, clara e entendida para a glória de Deus. Amém, amém. Pode se sentar, eu convido você a estar se sentando. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O que está acontecendo com o controle? Não, isso, obrigado, Denise. Muito bem, o tema da mensagem hoje, irmãos, baseado nesse texto que nós acabamos de ler, é diferenças entre vida eterna e reino. Então quero compartilhar com você rapidamente, antes do batismo, algumas diferenças entre vida eterna e reino, porque existem dois presentes que Deus quer nos dar através de Jesus Cristo. O primeiro deles é a vida eterna, na qual nós chamamos de salvação.
Então, quando a pessoa chegou em você e falou, olha, você precisa crer em Cristo, senão você vai para o inferno. Agora, se você crer em Cristo, você vai para o céu. Ela estava falando para você do quê? Estava falando para você da salvação. Estava se referindo à vida eterna. Agora, uma vez que você está em Cristo, tem a vida eterna, Deus quer te dar um outro presente, chamado reino. Então, vamos entender o que é o reino. E o reino, qual é a diferença? Como que eu recebo o reino? Como que eu recebo a vida eterna? Quanto tempo dura a vida eterna? Quanto tempo dura o reino? Qual a importância de eu saber sobre o reino? Uma coisa é fato, não sei se sobre você, mas em relação a mim era assim a minha vida. Vou falar de mim então. Antes de Cristo, eu tinha um medo da morte. Quantos aqui tinham medo da morte também? E por que eu tinha medo da morte? Vou falar de mim, não sei você. Mas eu tinha medo da morte porque eu sabia que eu estava aprontando. Eu sabia. E eu tinha medo da morte porque eu ficava assim, e se eu morrer, para onde eu vou? O que vai ser de mim? Então toda pessoa sem Cristo tem medo da morte. Todo mundo, todos. Porque eles sabem, na consciência, que estão praticando atos errados, ilícitos. Agora, uma vez que você veio para Cristo, agora você não tem mais medo da morte. Amém? A morte já está vencida, porque você recebeu a vida. No entanto, você tem que ter um outro temor agora, uma vez que você tem a vida eterna. É o temor de perder o reino, não é medo. Porque antes o medo era o seguinte, é o medo de, meu Deus, o que será que vai acontecer? Não, agora é o temor. Temor é o respeito, temor é o sentimento de, poxa, se eu perder isso. Então Deus, Ele quer te dar o reino. E nós devemos ter esse temor de não perder o reino. E a ênfase que eu quero dar é o seguinte, que vida eterna, para explicar uma simples história. Ouça essa história. A vida eterna é como se fosse assim, eu vou matricular o meu filho na escola. Você vai e matricula o seu filho na escola. Quem pagou a matrícula e quem paga as mensalidades da escola? Quem paga? Você, sim ou sim? Sim, você que paga. É você que paga a matrícula, você que pagou a mensalidade. Então ele entrou na escola, vamos dizer assim, de graça para ele, mas alguém pagou o preço. Quantos estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Acompanhe o raciocínio, senão você vai perder lá na frente quando eu começar a falar que as diferenças entre a vida eterna e reino. Então você matriculou o seu filho, para ele foi de graça, mas você pagou. Muito bem, ele está agora na escola, estudando bonitinho, legal. Só que agora vão vir as provas. E a recompensa de entrar na escola é chegar no final do ano e ser aprovado. Essa vai ser a recompensa. Só que para ele receber essa recompensa, tem um tempo e tem a prova. Diga assim comigo, prova. Tem a prova. Agora, quem vai fazer a prova no lugar dele? É você? Quem vai fazer a prova é Ele. Então, entenda essa ilustração. Agora eu vou te falar. Jesus pagou a sua matrícula. Foi de graça para você. Por isso que nós falamos e lemos aqui que é mediante a graça que sois salvos. Avança para mim, Denis, por favor. Olha só, porque pela graça sois salvos mediante a fé. De graça. Você não pagou, você não pagou, mas Jesus pagou. O preço foi pago por Ele. Amém? E então, se você tem a fé, porque está escrito mediante a fé, então se você crê que nele você alcançou a salvação, então você recebe a salvação. Não adianta só dizer, eu tenho Deus no meu coração, mas apronta todos, continua com a natureza do pecado, está perdido. Não adianta também, eu vou na igreja, mas se não entregou a vida a Jesus Cristo, está perdido, está condenado. Nós lemos aqui. Então, a matrícula para a vida eterna foi paga por Jesus. Você creu e está matriculado. Só que agora tem as provas. Diga comigo, prova. Mas vai ter a recompensa, que é o reino. E qual é a recompensa para o aluno? É passar de ano. Qual que é a recompensa para o filho de Deus? É passar e entrar no reino, ou seja, reinar com Cristo. Agora, o que o professor faz durante a prova lá na escola? Ele fica lá respondendo todas as perguntas para você? O professor, ele fica em silêncio. Diga assim comigo, durante a prova, o mestre fica em silêncio. Faz sentido para você? Faz sentido? Você está passando por prova? Deus não me responde.
Eu não ouço o sim de Deus, nem ouço o não de Deus. Então eu vou tomar essa decisão. Toma, depois você vai tomar pela cabeça. Aquieta a sua alma, porque Deus é contigo. O mestre está em silêncio, mas ele está lá na sala de aula. O mestre nosso Senhor está em silêncio, mas ele está com você. Amém? E a recompensa será o reino. Então existe diferença. E a Bíblia fala sobre isso. E hoje eu vou mostrar muitos versículos, uma série de versículos, por serem muitos, eu vou estar projetando aqui para você. Algum outro, talvez eu peça para você estar lendo comigo. Mas outros sim, eu vou estar projetando. Muito bem. Agora, porque você é salvo em Cristo, você tem que desejar o reino. Você tem que desejar a recompensa. Você tem que esperar a recompensa. Porque isso está no coração do homem, está no ser humano. Se você coloca um sujeito ali, entra como ajudante, ele já está sonhando, não, eu quero crescer nessa empresa, eu quero crescer nesse trabalho, eu quero chegar a ser chefe, ser gerente. Isso está no ser humano, todo mundo quer crescer. Mas uma coisa é fato, irmãos, profissão, cargo, isso tudo vai passar. Você estuda mesmo, mas vai passar, isso é passageiro. Salomão escreve em Provérbios, tudo isso aqui na vida é vaidade, vai passar. Mas isso está no ser humano, você percebe? Está no ser humano querer ganhar mais, está no ser humano ter um carro melhor, ter uma casa melhor, ter um cargo melhor, ter uma empresa, ou ter um cargo melhor na empresa, isso está no ser humano, mas isso vai passar. Agora você, como filho, como filha de Deus, você tem que desejar uma posição no reino. Não se perca com as coisas dessa vida. Jesus, a prova de Jesus era ir para a cruz. E lá em Mateus 16, Jesus diz, olha, é chegada a minha hora, eu vou ter que subir para Jerusalém. Aí Pedro chega até Jesus, isso está lá em Mateus 16, Jesus é chamado de lado por Pedro, e Pedro fala assim, Jesus, tem dó de ti mesmo, o senhor não vai para lá não. E aí o que Jesus fez? Arreda Satanás, porque você só pensa nas coisas dos seres humanos, você não pensa nas coisas de Deus. Irmãos, é bênção sim, mas não fique pensando só nas coisas dessa terra não. Você é cidadão dos céus, a sua pátria é celestial, o seu alvo é Cristo. Com isso não estou dizendo que você então não deve desejar ter um carro melhor, não deve desejar ter uma profissão melhor, não deve desejar as coisas. Não, você tem que desejar, mas esse não é o seu alvo. Porque essas coisas, uma vez alcançada, continua vazio. Continua vazio. Agora, o reino, não. O reino é uma grande recompensa. E abra comigo a sua Bíblia agora. Marque aí em Efésios, né? Mas vá lá comigo em Eclesiastes. Eclesiastes, depois de Cantares. Vá lá comigo. Abra lá em Eclesiastes. Capítulo 9, versículo 10. Capítulo 9, versículo 10. Porque tem pessoas, e talvez você conheça pessoas, crentes que falam assim, agora eu vou fazer tudo para o reino. Então se é para o reino, então eu quero servir na igreja, eu quero fazer as coisas na igreja. Quem disse para você que desejar o reino é fazer as coisas só na igreja? Porque tem gente que pensa assim, aí fica bitolado, quero ficar só na igreja, só no prédio. Não, olha aqui, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Estão todos comigo? A Bíblia está escrito assim, Salomão escreveu assim, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Então tudo que te vier a mão hoje para fazer, faze com o melhor da sua força. Não faz só aqui na igreja não, para com esse pensamento pequeno. Porque lá no seu trabalho, quando você está lá com o seu chefe, a visão bíblica é o seguinte, eu sirvo o meu chefe como eu serviria a Cristo. Não, pastor eu sirvo, meu líder de célula eu sirvo, mas aquele chefe lá, aquele chefe ele pega no meu pé, sirva a ele como sendo a Cristo. Venho para a igreja, não, eu vou fazer o meu melhor, porque é para Deus. É para Deus, então é para lavar cadeira, eu vou lavar com o melhor. É para cantar, vou cantar com o meu melhor. É para Deus, mas lá no seu trabalho também é para Deus.
O reino envolve recompensa, e recompensa em tudo que você faz. O Senhor confiou a você dons, o Senhor deu a você talentos. E para receber o reino, nós vamos ser avaliados. E a avaliação vai ser se você foi fiel ou não foi fiel. Essa vai ser a avaliação. E aqui em Efésios capítulo 2 está escrito: porque pela graça que sois salvos. Então Jesus matriculou-nos nessa escola da vida, e isso não vem de você, é presente de Deus, é dom. Então, isso não veio porque você decidiu, porque tem aquele que fala assim: não, eu vim para Cristo, eu decidi vir para a igreja, eu sou salvo porque eu vim para a igreja. Está enganado, meu filho. Você é salvo porque Deus te alcançou. É dom. Dom aqui é presente. Ele deu sem você ter feito nada, só você creu. O preço foi pago por ele. Não é de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Agora aqui eu quero trazer um choque de pensamento para você. Presta atenção no negrito aqui, ó. E isto, a salvação, não vem de você, de vós. É dom de Deus, é presente, não de obras. Então ele está negando a obras. Mas negando a obras em relação a... Diga em voz alta: salvação. Obra para salvação não vale nada. Mas depois, versículo 10: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Aqui em cima ele nega a obra, mas agora ele está afirmando que você foi criado para a obra. Por que esse pensamento aqui? O que o autor aqui quer dizer? Você não adianta você querer fazer obras para ser salvo. Sem Cristo não adianta nada. Não adianta ficar dando sopa, né, para os mendigos na rua, né, ajudando as pessoas carentes. Isso não vai te garantir a salvação. Mas uma vez que você está em Cristo, o que é estar em Cristo? Nascido de novo. As pessoas que hoje vão descer as águas, vão ser batizadas, a Bíblia diz que vão ser sepultadas em Cristo, mas também vão nascer em Cristo. Vão nascer nele. Então agora que você está em Cristo, você foi criado para boas obras. Então agora que você é filho de Deus, você tem que ter obras. E por que tem que ter obras? Porque sem obras não haverá a recompensa. Então a salvação é de graça, mas o reino é mediante as suas obras. Diga comigo em voz alta: salvação é de graça, mas o reino é pelas obras. E eu vou te mostrar isso agora aqui nesses versículos. Olha só as diferenças entre vida eterna e reino. Primeira diferença é quanto à forma de receber ou adquirir. Em Efésios 2, 8 e 9 nós lemos aqui, ó: a vida eterna, que é a salvação, nós não recebemos pelas obras, nós recebemos como presente de Deus mediante a fé. Então você não fez nada para ser salvo, você não tem que fazer. Tem aquela pessoa que também fala assim: ah, pastor, eu não vou me batizar porque eu não estou preparado. Aí ele quer dizer o seguinte: porque eu não sou santo o suficiente, eu ainda estou em pecado. Então você está dizendo, afirmando que você só vai ser salvo porque se você abandonar o pecado, você vai ser salvo. Ou seja, é sua obra. E se é por sua obra, não é a salvação, porque só há salvação em Cristo Jesus. Entende o que eu estou falando? Isso é muito sério. Isso é muito sério. É um pensamento, mas que leva a uma incredulidade a Jesus Cristo. Uma vez que eu creio em Jesus Cristo, não importa se eu ainda tenho ações pecaminosas, mas eu creio em Jesus Cristo. É Ele que vai me transformar. Ele vai transformar a minha natureza. Ele vai transformar a minha natureza. Você tem que crer assim. Olha só outro versículo. Isaías 55, versículo 1. E aqui, à esquerda, eu vou deixar o destaque quando eu estiver falando dos versículos se referindo à vida eterna ou se referindo ao reino. Então aqui eu estou me referindo à vida eterna. Então como que eu recebo a vida eterna, a salvação? É de graça. Ok? Isaías 55, versículo 1 diz: ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Só vem para Jesus Cristo aquele que tem sede, aquele que reconhece: eu preciso de Jesus. Enquanto a pessoa estiver se achando: não, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa de bem, não preciso ir para a igreja, então ele não está com a sede, então não virá. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, olha só, vinde comprar e comei, mas eu não tenho dinheiro. Vinde comprar e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Mas como que eu vou comprar se eu não tenho dinheiro? Porque já foi pago.
A salvação precisa ser comprada, mas quem paga não é você, foi Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. O preço foi alto, ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Então há um preço pela salvação, não é de graça assim, alguém paga, gente. Já viu aquela expressão, nem tudo é de graça? Alguém pagou a conta, alguém paga a conta, não tem essa não. Você vai no restaurante, refeição de graça, pode ter certeza, alguém está pagando a conta. O projeto aí do governo, Fome Zero, está dando aí cesta básica, vale para o pessoal, eles estão recebendo de graça. Não é de graça, alguém está pagando. Aquelas pessoas que estão pagando impostos estão pagando. Então não existe esse negócio de graça, grátis. Alguém paga. Olha o versículo, Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia. Quem quiser, vem e receba de graça. Então não é o seu pecado. Se você ainda está com esse pensamento, eu não vou me batizar porque eu ainda estou no pecado, eu ainda minto, eu ainda brigo com minha esposa, ainda não me sinto puro. Então você não está querendo receber aquilo que já é dado de graça. Tem pessoas que falam assim, não entendo isso. E outras vão te acusar. Outras pessoas vão te acusar. Porque assim, aí você batiza. Não sei se isso aconteceu com você, mas aconteceu comigo. Aí você se batiza, você vem para Cristo, você entrega a sua vida, você reconhece Ele como Senhor e Salvador, mas lá na tua casa as pessoas te conhecem. Aí é só você dar uma deslizada, sabe, Vange? Aquela deslizada, você irou, ficou nervoso. Aí já viram, não é você o crente? Hoje mesmo, né? Até eu vou falar, tem pessoas que quando eu faço visitas, irmãos, eu visito você. E tem pessoas que quando eu visito, os parentes ainda não são da igreja, ainda não se converteram. Aí tem pessoas, membros lá da família, de quando eu visito, é legal isso. Por que eu visito? Primeiro, eu quero estar com você, e segundo, eu quero conhecer você. É assim que a gente conhece, é indo na sua casa. Eu também permito que você me conheça, abrindo a minha porta, a minha casa. Mas aí tem pessoas que quando eu vou visitar, e aconteceu isso por dezenas de vezes, eu estou lá, ou é o marido, ou é a esposa, ou é a mãe, ou é o pai, ou é o filho, fala assim, olha pastor, lá na igreja, o fulano é assim, mas aqui o senhor precisa vir aqui em casa, para ver como que ele é, para ver como que ela é. Isso acontece com você ou só aconteceu comigo? As pessoas ficam te acusando, mas fica tranquilo, não vista isso, não há condenação para você que está em Cristo Jesus. E aquele que começou a boa obra é fiel, Ele está aperfeiçoando você. Então não se esconda e não se sinta culpado, esse fardo não é seu, Jesus Cristo já levou esse fardo é pesado demais, sabe, Anderson? É pesado demais, as pessoas vão ficar acusando, poxa, é verdade, eu não sou perfeito, eu fiz aquilo outro, eu não sou perfeito. Aí nisso a pessoa veste esse fardo, carrega esse fardo e aí sai da igreja. Não faz isso. Esse fardo, quem está carregando é Jesus Cristo no seu lugar. O seu fardo é leve, é suave, é apenas desfrutar dessa vida eterna. Olha outro versículo, Tito. Capítulo 3, versículo 5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Presta atenção nessa ênfase, não foi por causa de obras praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Eu me converti a Cristo, hoje eu tenho 38 anos, me converti com 21. Então tem 17 anos que eu ando com Cristo, em Cristo. Faz 17 anos que eu estou vivo. Agora, quando a expressão aqui, olha, não foi você, mas segundo a sua misericórdia, a misericórdia de Deus se renovou sobre a minha vida 21 anos. 21 anos, o Senhor foi permitindo eu acordar, para um dia, algum filho de Deus chegar em mim, pregar, eu crer e ser salvo. Porque é assim que está escrito. Como crerão, se não há quem pregue? A salvação é mediante a fé.
mediante a crer. Mas você não vai crer se não falarem para você. Então, por 21 anos, o Senhor foi tendo misericórdia. Anderson, você que vai ser batizado hoje, permita-me, quantos anos você tem? 35. 35 anos da vida do Anderson lá, o Anderson acordando. Todo dia, cada manhã, o Senhor sendo misericordioso. Hoje eu vou dar mais um dia de vida para o Anderson. Vou dar mais um dia. Aí passou no tempo, e o Senhor dando mais um dia, sendo misericordioso. Porque Ele é o autor da vida. Ele poderia. E situações adversas aconteceram. E se você olhar para o seu retrospecto passado, você vai ver que Deus te livrou de muita coisa. Sim ou não? Te livrou de morte, te livrou de acidente, te livrou de doença, te livrou de entrar em cada uma. Eu olho para a minha vida e eu vejo. Deus, obrigado. Por isso que no Natal temos que celebrar, o menino nasceu. Gente, tem que ser grato ao Senhor, que Ele nasceu. Ele foi misericordioso comigo. Ele me salvou, foi Ele que me alcançou. Eu poderia já ter morrido, mas Ele me alcançou. Diga aleluia, diga Ele me alcançou. E nunca diga, eu vim para Cristo, foi Cristo que veio até você. Você creu, mas foi Ele que veio até você. Ok? E aí diz, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então quando você crê, no mesmo instante, no ato, naquele ato, acontece, mediante a confissão pública de fé, acontece instantaneamente a salvação, a regeneração do Espírito. Porque salvação não tem nada a ver com comportamento, práticas doutrinárias, tem a ver com o interior. Então quando você confessa e crê, o seu espírito que estava morto, renasce para Deus. E a salvação é instantânea, é no mesmo instante. Quando a pessoa crê, aqui eu quero abrir um parêntese, não é quando a pessoa faz a oração, porque tem pessoas que falam assim, eu levei tal pessoa a fazer a oração, mas se ela fez a oração e não creu, não significou nada. Porque na Bíblia não está escrito que é só fazer oração, que é só confessar. É confessar o que crê. Então quando você leva alguém, está evangelizando alguém, leva aquela pessoa a aceitar a Cristo, esse é o passo mesmo. Você tem que levar ela a confessar, você tem que levar ela a receber a Cristo. Mas agora e a fé? É dela, não é sua. Você fez o seu papel como evangelista, levando ela a repetir, a confessar. Mas a fé é dela, ok? Então se a pessoa confessa, mas não creu, é como o batismo. Batizou, mas não creu, está condenado. Confessou, mas não creu, está condenado. Então é preciso confessar e crer. E quando eu confesso e creio, nasce o Espírito Santo. Nasce nosso Espírito. Um exemplo para você é o exemplo aquele do ladrão na cruz. Olha o exemplo do ladrão na cruz lá com Jesus. Lucas capítulo 23, versículo 39. Acompanha comigo aqui a leitura. Um dos malfeitores, lembra desse contexto? Jesus já está na cruz, pendurado. Do lado direito e do lado esquerdo tem dois outros ladrões que cometeram atos e estão lá porque cometeram alguma coisa errada. A cruz na época era cadeira elétrica, ok? Era punição final. Para esse sujeito não é prisão não, para ele vai para a cruz, tem que ser morto. Então tinham dois ladrões que cometeram um ato. Ok? Então esse é o contexto. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele. Contra quem? Contra Jesus, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro ladrão, tá? Repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Verso 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, que está falando, se referindo agora a Jesus, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo onde? No paraíso. Veja, esse ladrão, ele reconheceu, para ser salvo, primeiro, você precisa reconhecer que você tem a natureza pecaminosa. Esse ladrão reconheceu, eu reconheço, estou perdido, eu estou aqui porque eu mereço. E aí ele virou para Jesus, olhando para ele, crendo. Aí pede, Jesus, quando vier no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus fala, não, hoje você vai estar no paraíso, mas e o reino? Jesus não garantiu para ele. Por quê? Porque o ladrão não tinha obras. Mas ele creu.
Pastor, ele creu e não foi batizado. Já me fizeram essa pergunta. E o ladrão na cruz, que creu e não foi batizado, ele foi salvo? Claro! Porque não, que salva não é o batismo, mas é a fé. A salvação é mediante a fé. Se fosse mediante o batismo, estaria escrito lá, mediante a fé com batismo. Mas é mediante a fé. Então o ladrão creu. Porque ali naquele mesmo instante, minutos depois ele iria morrer, ele foi salvo. Ali naquele momento, Jesus está garantindo para ele, você hoje vai estar no paraíso. Por que hoje? Porque eles iam morrer. Então ao morrer, ele não vai para a morte. Não tem um encontro com o anjo da morte. Já tem um encontro com o Senhor no paraíso. Aleluia! Agora sim, percebe que o ladrão ele desejou o reino? Esse é o desejo de todo aquele que crê. Você tem que desejar o reino. Você tem que desejar o reino. Porque tem crente que nisso se perde. Eu já sou salvo mesmo, glória a Deus, aleluia. Não, você tem que desejar o reino. Mas o reino você só vai receber se tiver obras, se tiver recompensa pelas obras. Olha os versículos seguintes aqui agora. Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora, o batismo, vamos lá. Muito bem, se o que salva é a fé e não é o batismo, então por que batizamos? Por que batizamos? Nunca se perguntou? Não. Batizamos para sepultar a velha natureza. Porque a palavra salvação aqui, em Marcos, quem crer e for batizado será salvo. A palavra salvação aqui, no grego, é a palavra sozo, que não é só salvação do inferno, mas é salvação de doença, salvação da maldição, salvação deste mundo. Então, quando você entra no batismo, Gálatas, está escrito, Gálatas 3, que você então recebe uma nova roupa, e essa roupa é chamada roupa do batismo, roupa da salvação. Então por que eu vou batizar, se não é pelo batismo que eu sou salvo? Eu me batizo porque enquanto eu estou vivo, eu estou declarando que eu estou morto para esse mundo, e para entrar no reino, agora presta atenção, para entrar no reino, a porta de entrada é o batismo. Porque se você não tiver as vestes nupciais, você não vai entrar no reino. Por que aquele ladrão, ele pediu o reino, mas por que Jesus falou? Você não vai entrar no reino, mas na salvação no paraíso sim. 1, ele não tinha obras. 2, ele não tinha as vestes nupciais. As vestes do batismo. Só entra no reino quem tem as vestes nupciais, que é a veste da salvação. E por quem foi tecida essas vestes da salvação? Pelo próprio Jesus Cristo. Avança para mim, Denis, por gentileza. Apocalipse capítulo 2, versículo 23. Eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Agora aqui, olha só, como que eu adquiri a salvação? Mediante a fé. Como que eu recebo o reino? Mediante as obras. Jesus está dizendo, eu vou recompensar você, mas se você tiver obras, eu recompenso. E se não tiver obras, não receberá a recompensa. Outro versículo, Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É possível um crente batizado não fazer a vontade de Deus? Sim ou sim? Sim, é possível. E porque ele não faz a vontade do Pai, então ele não entrará no reino. O seu desejo, o seu alvo é desejar o reino. O mesmo Cristo que te salvou é o mesmo Cristo que te capacitará também para você ter obras, para você receber a recompensa diante do Senhor. Olha esse texto em Hebreus capítulo 12, olha aqui na tela, eu vou ler agora aqui Hebreus capítulo 12, versículo 14, na versão Bíblia Viva, tradução versão Bíblia Viva. Procurem afastar-se de toda discórdia e busquem levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Aquele que não é santo não verá o Senhor. Mas aqui não está falando da salvação. Veja do que está falando. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de alcançar as melhores bênçãos de Deus. Vigiem para que nenhuma amargura crie raiz entre você, pois quando ela brota, causa profunda perturbação, prejudicando muitos na sua vida espiritual. Está se referindo a quê? Qual que é o contexto aqui? É reino, é a recompensa. Então, quando uma pessoa não anda numa vida santa e pura, ela não perde a salvação. No entanto, ela perde o reino.
perde as bênçãos, deixa de alcançar as melhores bênçãos. Olha outra coisa aqui também: vigie para que nenhuma amargura crie raiz entre você, pois quando ela brota causa profunda perturbação. É possível um crente ficar amargurado com outro irmão? Sim ou sim? Não tem outra alternativa, ou é sim ou é sim. Tem, infelizmente acontece. E aí quando o crente entra nessa, ele é salvo? Sim ou sim? Sim, mas ele pode perder o reino. Entenda, por que ele perdeu o reino? Porque ele prejudicou a vida espiritual. Salvação não tem nada a ver com sua espiritualidade. Então, por essa razão, quando as pessoas dizem assim, não vou me batizar porque eu ainda tenho pecado, ele está confundindo as bolas, está trocando as bolas, né? Assim que diz, está trocando as bolas. Porque para ser salvo não é a sua santidade, mas é a de Cristo. Mas para receber o reino, aí sim, agora você tem que desejar andar numa vida santa e pura. Porque o reino só se recebe se você desenvolver a sua vida espiritual. E como que você desenvolve a sua vida espiritual? Olha só, exemplo, Hebreus 12, avança, versículo 16 de Hebreus 12 ainda, olha: vigiem para que ninguém se deixe arrastar por pecado sexual, ou se torne negligente para com Deus, tal como fez Esaú. Presta atenção, tem crente salvo que ainda cai em pecado de prática sexual? Sim ou sim? Sim, e por essa razão ele pode perder o reino. Não perde a salvação, mas perde o reino. Estamos falando agora, virei a página, agora estou falando de a forma como você recebe o reino. A forma como você recebe a vida eterna, como que é? Mediante a fé. Mas a forma como você recebe o reino é só pelas obras. Agora estou te mostrando um caminho de como você receber o reino. Aqui o autor está dizendo, vai ser salvo, mas por causa de práticas sexuais vai perder o reino. Agora ele vai dar um exemplo. Olha, não só por pecado sexual, mas se torna negligente com Deus. Aí agora ele vai dar um exemplo de alguém que foi negligente com Deus. E o exemplo que ele coloca aqui é Esaú. Esaú, por uma simples refeição, ele vendeu seus direitos de filho mais velho. Esaú era o filho mais velho, ele tinha o direito à herança. Porque quando fala de reino, está falando de herança, está falando de galardão. Então, por essa razão que o autor está colocando Esaú, ok? Esaú vendeu seus direitos de filho mais velho. E mais tarde, quando novamente ele quis aqueles direitos de volta, era tarde demais. Embora tivesse chorado lágrimas amargas de arrependimento. Portanto, lembre-se disso e tenham cuidado. Lembre-se do quê? Lembre-se do exemplo de Esaú. O direito era dele, você é salvo. E em Cristo Jesus é seu direito receber a herança, receber o reino. É seu direito. Mas o que fez Esaú? Lembra lá do trecho? Esaú era irmão de Jacó. Jacó chegou e enganou o irmão. Não se deixe ser enganado. Não troque o melhor, a recompensa do reino. Pastor, mas não estou vendo ainda. Mas não troque. Não troque. O que fez Esaú? Porque ele ainda não estava vendo, ele trocou pelo prato de lentilha. Por quê? Era no ato, era momentâneo, ele iria receber naquele momento. Tem crente que troca a vida espiritual por qualquer outro prazer no momento? Sim ou sim? Tem. Tem crente que abandona, deixa de liderar, abandona a vida espiritual, deixa de orar, servia com intensidade, né, e tal, glória a Deus, mas aí começou a namorar, aí a intensidade diminui a intensidade. Começou a trabalhar e agora a ambição dele por mais dinheiro diminui a vida espiritual, deixa de vir às reuniões, deixa de ler a Bíblia. Então o que ele fez? Ele vendeu, ele trocou as melhores bênçãos por uma bênção momentânea, porém passageira. Lembrando, eu falei na introdução, sim, você pode desejar ter um melhor cargo, sim, você pode desejar ter um bom carro, melhor casa, mas este não é seu alvo. O seu alvo é Cristo. Essas coisas serão momentâneas e passageiras. Não troque, porque Satanás ele vai chegar como anjo de luz para oferecer uma troca para você. Ele vai troca a sua salvação, troca a bênção do reino por esse emprego onde você vai ganhar milhões e milhões. Oh, agora não dá mais. Troca esse reino por esse loiro alto dos olhos azuis. Troca o reino por essa moça cujo corpo é um violão. Troca o reino, que mais?
Tudo pode ser um prato de lentilha. Por ficar viajando, olha, eu vou pagar. Troco. É óbvio que você não diz assim, eu troco. Você apenas aceita como sendo algo natural. Por isso o autor de Hebreus encerra. Portanto, aqui é uma conclusão do assunto. Você sabe, quando você tem um texto, como você conclui? Portanto, concluindo. É assim que se conclui um texto. Quando tem aqui, portanto, ele está concluindo o assunto reino, recompensa. Portanto, lembre-se disso e tenham cuidado. Lembre-se, não troque a bênção como fez Esaú. Lembre-se, tenha vida santa e pura. Lembre-se, não caia na cilada de pecado sexual. Por quê? Vai perder a salvação? Não, mas perde o reino. É pouca coisa não, irmãos. Perder o reino é grande coisa. Outra diferença, não vai dar para eu falar todas. Quanto à duração, isso aqui eu vou passar mais rápido. Quanto tempo dura a vida eterna? Já está dizendo, a eternidade. A vida eterna vai durar a eternidade, mas o reino tem um tempo. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quanto tempo dura o reino? 1000 anos. Aquele que vai perder o reino, ele vai ficar fora da presença de Deus por 1000 anos. Em Mateus capítulo 24, quando fala ali da parábola dos talentos, a cobrança é o seguinte: Deus deu 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e 1 talento para o seguinte. O que tinha 5 e 2 multiplicou o talento, mas o que tinha 1 não multiplicou. O que tinha 5 e 2 multiplicou, chegou diante do Senhor e recebeu elogio: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, entra no reino. Quando lá em Mateus você lê, entra no gozo do Senhor, ele está dizendo, entra no reino. Mas o que tinha 1 talento, ele não multiplicou. E a esse o Senhor disse: servo mau e negligente, foste infiel no pouco. E este foi lançado para não para lago de fogo, mas foi lançado para fora, nas trevas, e houve ranger de dente. Quando fala trevas, fala de lugar de escuridão. Por que lugar de escuridão? Porque Jesus vai estar no reino. Olha só, sacerdote de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Jesus vai voltar, e quando ele voltar, ele vai reinar aqui na terra por 1000 anos. Este que perdeu muita coisa, ele sofreu um dano, por isso você tem que sim, desejar o reino. Perder o reino não é pouca coisa não. A Bíblia fala que este servo, ele houve choro e ranger de dentes. Não é choro e ranger de dentes porque ele foi para o inferno, não se perde salvação. Nós cremos que não perdemos a salvação, e a Bíblia dá versículos para você crer dessa forma. Não se perde a salvação. Uma vez que o Senhor te deu o dom, o presente, você não perde. Nada poderá te separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida. Então, não se perde. Mas o reino se perde. Outra diferença, quanto ao sofrimento. Para receber a vida eterna, você teve que sofrer alguma coisa? Não, nada. Jesus sofreu no seu lugar. Mas para receber o reino, você vai precisar sofrer. Para receber o reino, há sofrimento. Mateus 19, versículo 23 diz: então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Jesus não está dizendo que dificilmente um rico será salvo. O que ele está dizendo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E por que isso? Porque reino necessita sofrimento. Ele dá como exemplo lá o jovem rico. O jovem rico chegou diante do Senhor e disse: bom mestre, tenho obedecido todos os mandamentos, o que me resta agora para entrar no reino? E Jesus disse: vende tudo que você tem e dá aos pobres. O jovem rico abaixou a cabeça, entristeceu-se e deu as costas para Jesus. É nesse contexto que é dito isso. Ou seja, avareza, amor ao dinheiro. E olha esse versículo, Lucas capítulo 16, versículo 13. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus se tornou seu Salvador, mas agora a pergunta é: quem é o seu Senhor? Quem é o seu dono? A quem você está servindo? A Deus ou ao dinheiro? Quando falamos, como que eu vou saber se eu estou servindo a Deus ou ao dinheiro? Irmão, a primeira prova é o dízimo. É o dízimo. Se você se restringe a não dar o dízimo, você está dizendo: o dinheiro é meu amor.
O dinheiro é meu dono, porque vamos lá, aí muitos falam assim, não vou dar o dízimo, pastor, porque se eu der eu vou ficar sem pagar minhas contas, mas se eu te convidar, vamos lá, vamos sair, vamos na churrascaria, você mesmo sem dinheiro, você vai lá e passa o cartão de crédito, arranjou dinheiro na hora. Sim ou não? Quem é o seu dono? Tem que ser Jesus, Ele é o seu único Deus, Senhor e Salvador. Se você arranja dinheiro para sair, você está dizendo, eu não confio em Deus, porque ao dar o dízimo, você está dizendo, eu confio, eu reconheço que o 100% quem me deu foi o Senhor, e por isso eu devolvo os 10 como gratidão. Como gratidão, não tem como servir a dois senhores. Olha outro versículo, 1 Coríntios 6:10, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tem como um crente ser avarento, dado ao dinheiro? Sim. Um crente pode ser bêbado? Sim. Um crente pode ser maldizente? Ixi! Infelizmente, é o que mais tem. Falar mal dos outros, falar mal de pastor, falar mal de igrejas. Um crente pode ser roubador? Ixi! Mas o que está dizendo em relação a esse? Perder a salvação? Não. Mas não herdarão o reino de Deus. Eu estou aqui para desafiar você. Isso aqui não é uma mensagem para deixar você para baixo, mas é para encorajar você a desejar o reino. Se o caminho está torto, hoje tem que ser alinhado, porque quem te capacita é Cristo. Pastor, eu estou sofrendo porque estão maldizendo a mim, eu estou sofrendo porque eu dei meu dízimo e não tem agora o que... Reino exige sofrimento, mas a confiança está no Senhor. Estão te perseguindo lá no trabalho, estão maldizendo você, mas a sua justiça é o Senhor. Estou sem dinheiro, fui demitido, mas a sua confiança é o Senhor. Quem tem Jesus como Senhor, então ele está desejando o reino. Diga assim comigo, eu quero o reino. O meu alvo é Cristo. Esse tem que ser o seu alvo. E quarto, último, quanto à graduação. Em relação à vida eterna, não tem, Deus vai dar 1 ano para um, 2 anos para outro. Não, a vida eterna é igual para todos. Mas em relação ao reino tem diferença. Apocalipse 22:12 diz, e eis que venho sem demora e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, se um foi fiel em 2 talentos, ele vai dar mais 2 talentos. Se outro foi fiel em 5 talentos, o Senhor vai dar a ele mais 5 talentos. Então vai haver diferença na recompensa. Sim, vai haver. Vão haver posições diferentes. Sim, em relação ao reino, é meritocracia. Em relação à vida eterna, não tem meritocracia, é igual para todos. Mas em relação ao reino, tem meritocracia. Você tem que fazer por merecer. Mas a boa notícia é a seguinte, é Cristo quem te capacita. Se você crê que está em Cristo, então você vai vencer a perseguição, você vai vencer a angústia. E o Senhor mesmo te exaltará, o Senhor mesmo vai fazer com que os humilhados sejam exaltados. Hoje, diante dos homens, talvez você está sendo humilhado, mas porque você está ainda confiando no Senhor, então pode ter certeza, você vai ser exaltado. Então, com isso, eu encerro, revisando. Quais as diferenças entre a vida eterna e o reino? Primeiro, quanto à forma de adquirir. Você recebe a vida eterna mediante a fé, mas o reino você recebe mediante as suas obras. E lembrando, as obras em Cristo, Efésios 2, nós lemos, em Cristo Jesus fomos criados para as boas obras. Você agora foi criado em Cristo para as boas obras. Segundo, quanto à duração, a vida eterna vai durar a eternidade, mas o reino durará 1000 anos. Terceiro, quanto ao sofrimento, para a vida eterna você não tem que sofrer nada, Jesus já sofreu, mas para o reino, muitos ainda hão de sofrer. E se você está sofrendo por causa do reino, o Senhor vai te exaltar. Alguns aqui, para vir ao batismo, principalmente quando são jovens, os pais perseguem, amigos, é sofrimento por causa do reino, o Senhor vai te exaltar. Alguns aqui perderam emprego por causa da fé. Tem pessoas que chegam de você, olha, se você negar a sua fé, olha, se você mentir, aí você fala, não vou mentir, eu não faço isso, porque isso não faz parte dos meus valores, e aí porque você não entrou no jogo do negócio lá do mercado, então o que o chefe faz com você? Te demite, mas calma, continue confiando no Senhor, porque Ele vai te exaltar. O reino, o presente do reino e as bênçãos são maiores, são melhores.
Sabe por que nós somos uma igreja em célula? Nossa visão é visão de vencedores, é treinar, é ativar a sua fé para ser um crente que deseja o reino, ser um vencedor. Porque um crente vencedor é aquele que recebe o reino, Agora, irmão, como que você quer receber o reino se nenhuma célula você quer liderar? Porque quem lidera a célula, ele está dizendo, eu quero ter obras, quero ganhar vidas, eu vou interceder por essa pessoa, eu vou jejuar por essa pessoa, vou servir. Então nós somos uma igreja em células, e o nosso alvo é que nossas células se multipliquem uma vez por ano, porque à medida que estamos ganhando vidas, à medida que eu estou servindo alguém, ei, escuta, eu tenho segunda intenção. Quando eu sirvo você, estou servindo porque estou em Cristo, mas a minha segunda intenção é receber o reino, a recompensa que virá do Senhor. Vai acontecer com você, você vai servir a muitos, e aí vai acontecer de pessoas que você serviu, Tati, você foi lá, você chorou junto, abriu hora de madrugada, vão virar para você, olha, eu não quero você, estou abrindo mão de você, porque você é isso, você é aquilo, vão te humilhar, vão te apunhalar pelas costas, mas espere, porque a sua recompensa vem do Senhor. Você fez, e sabe que no tribunal de Cristo, o Senhor vai falar, servo bom e fiel. Nós seremos julgados pela fidelidade. Não é nem pela quantidade, é pela fidelidade. Se você foi fiel naquilo que o Senhor te confiou, Ele te confiou uma vida, seja fiel naquela vida. Te confiou uma célula, seja fiel a uma célula. Te confiou uma igreja, seja fiel a uma igreja. Te confiou uma rede de igrejas, seja fiel a uma rede de igrejas. Te confiou um trabalho, seja fiel ao seu trabalho. Seja fiel e o Senhor te recompensará. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos colocar em pé. Aleluia. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Os que vão se batizar hoje estão entrando, dando passo para entrar no reino, que vão receber as vestes nupciais. Mas o segundo passo é ter obras. E por isso nós vamos cantar essa canção, Mauro, te seguirei. Vou deixar tudo para trás e te seguir, Senhor. Te seguir, te seguir, te seguir. Oh, Jesus. Aleluia.